Campeonato Carioca, Paulista, Mineiro, Gaúcho, Cearense e Pernambucano. Isso e muito mais são os destaques do vídeo de hoje. Sejam muito bem-vindos, eu me chamo Renato e vamos em frente que o assunto rende. Bom, vamos começar pelo Campeonato Carioca. No sábado, no Maracanã, o Flamengo visitou a Cabo Friense, porque o mando de campo era da equipe de Cabo Frio, e simplesmente fez o que já se esperava. Ganhou de goleada e o Gabigol fez gol. Só que temos médios detalhes aí. O Michael, fez o seu primeiro gol com a assistência do Gabigol, numa jogada de rápida ali do Arão pro Pedro Rocha pro Gabigol, Gabigol para o Michael. Ele abriu o marcador ainda no primeiro tempo. O time de Cabo Frio empatou o jogo com um bonito chute de fora da área, diga-se de passagem, mas aí no segundo tempo começou o show do menino Gabi, o Gabigol. Ele simplesmente meteu 3, não foi um, não foi dois, foram 3 gols no time da Cabo Friense. O Flamengo mais uma vez jogou muito, com intensidade, com toque rápido, no estilo do JJ. E mais uma vez venceu, convenceu, quebrou o recorde, porque o Gabigol se tornou o artilheiro do novo Maracanã e com o resultado já começou na ponta do seu grupo. O time do Flamengo, com 3 pontos, ocupa a primeira colocação do grupo A. A Cabo Friense, também do mesmo grupo, está em 6º lugar, com 0 pontos ganhos. Primeira rodada tem dessas, né? Bom, na mesma noite, logo ali, bem pertinho, em Volta Redonda, o time do Vasco visitou o time do Resende para um jogo que eu diria que meio morno. As duas equipes tiveram chance, Resende abriu o placar, teve a chance de ampliar, o Vasco foi lá e empatou. Um jogo meio fraquinho, as duas teve chance, mas não foi aquele jogo, emoção, que o Vasco foi superior, tentou e tal. Mas foi aquele 1-1 apático, triste, mas que as duas equipes somaram pontos. E com o resultado, o time do Vasco, que fez o seu gol com o Andrei, está em 2º lugar do grupo B, com 1 ponto. E o time do Resende, que fez o seu gol com o Tauan, está em 3º lugar, logo em seguida, com 1 ponto ganho também. Mas vamos para os jogos de domingo. O Fluminense recebeu no Maracanã a equipe do Madureira. Alô, Madureira! Quem não conhece Madureira, né? Quem já não rodou no Mercadão? Fluminense meteu logo 1, 2, 3, 4, 5. 5-1 de virada no Madureira. O negócio foi bom lá no Maracanã, mas não estava muito cheio. O Daí Helman deu uma certa, não vou dizer mesclada, mas colocou um time, poupou ali o Ganso, poupou o Nenê e simplesmente ganhou de 5, gente. 5. Eu não esperava esse resultado. O Madureira abriu o placar com Emerson Carioca e o Fluminense fez com 2 do Evanilson, 2 do Marcos Paulo e o Hudson fechou o placar 5-1, o que levou o time do Fluminense à primeira posição do grupo B, com 3 pontos, e o Madureira amarga a lanterna já na primeira rodada com 0 pontos ganhos em 6º lugar. E no jogo da agora de noite, o Botafogo venceu o time do Boa Vista. Foi um jogo bom. O Botafogo jogou bem, só que o Boa Vista também jogou muito bem. E acho que diria que entre um e o outro, eu acho que o empate seria mais justo. Mas não é assim que funciona no futebol, não é? O Botafogo conseguiu vencer o jogo, fez os seus gols com Alex Santana, que foi um baita de um gol, pegou de chapinha assim. Um baita de um gol do Alex Santana, gosto muito desse jogador, acho um jogador muito interessante,
gostaria de estar no meu time, mas está no Botafogo, né? Fazer o quê? E Bruno Nazário fez os gols do time do Botafogo, que teve um gol tomado do Boa Vista pelo Michel. O Boa Vista tá dando trabalho, mas não tá conseguindo vencer os grandes. Não conseguiu ganhar do Flamengo e agora também não conseguiu ganhar do Botafogo. Só obteve vitória de um grande até o momento, do Fluminense, por 1-0, lá na Taça Guanabara, né? E como resultado, o Botafogo ocupa a segunda colocação, vem logo atrás do Flamengo no grupo A, com 3 pontos, e o Boa Vista está em quarto lugar com 0 pontos. Pelo Campeonato Paulista, né? No sábado, Santos e Palmeiras ficaram no 0-0, mas não foi um 0-0 xoxo não, não foi um 0-0 murcho não. O jogo foi bom de se ver. No primeiro tempo o Santos teve as primeiras iniciativas, né? O Palmeiras teve as suas chances, mas no primeiro tempo o Santos foi melhor. Mas no segundo tempo o jogo inverteu, né? Porque o Santos foi para um lado do campo ao contrário do primeiro tempo e o Palmeiras foi ao contrário do segundo. Mas brincadeirinha à parte, o Palmeiras no segundo tempo foi melhor do que o Santos, né? Mas foi um jogo bem movimentado, né? E 2 lances polêmicos a gente pode relatar desse jogo. Primeiro, aquela entrada muito maldosa do Felipe Melo, né? E ainda foi cara de pau de reclamar do lance, de ter levado o amarelo. Ele solou o jogador do Santos e reclamou porque tomou amarelo quando deveria ter tomado o vermelho, né? E o outro lance polêmico foi o pênalti, que seria a favor do Palmeiras. Porque, se eu não me engano, o Gustavo Gomes, eu acho, fez um lançamento na direção do ataque. O Rony, que tinha entrado há pouco tempo, estava em posição legal, ganhou na corrida da defesa do Santos, né, do Pará, que ia tomando um lençol, o Rony tentou dar um lençol nele, e acabou colocando a mãozinha na bola, só que não pode, é contra a regra, meu querido. Só que o árbitro chegou a marcar o pênalti, mas foi na onda do bandeirinha que marcou um impedimento que não havia. Como não tem VAR nessa fase do Campeonato Paulista, acabou sendo anulado aí e acabou ficando no 0-0. E neste domingo, o São Paulo parece que está desencantando. O tricolor do Morumbi venceu a Ponte Preta por 2-1 e mais. Com o gol de quem? Do Pato e o Quinquinaldo, né? Foram os responsáveis aí por fazer os gols do tricolor paulista. E a Ponte Preta, num raro ataque da defesa do São Paulo, conseguiu marcar o seu gol com o Dauan. Dauan. Acho que esse jogador estava onde mesmo no passado? No CSA. Eu lembro dele, deu um trabalhinho aí na Série B pro Fortaleza, quando subiu junto para a Série A, e agora tá na Ponte Preta e deu aquele desconto. Só que o gol foi meio, sabe, ali meio bagunçado, a defesa meio que brigando pela bola, ele foi rebatendo ali e acabou entrando no gol. Não foi um gol muito bonito não, mas feio é não fazer gol, não é verdade? E é isso, o São Paulo ganhou o jogo com o gol do Pato, com o gol do Quinquinaldo, e com esse resultado o tricolor paulista está em primeiro lugar do grupo C com 15 pontos e a Ponte Preta em terceiro lugar do grupo A com 7 pontos. E amanhã, quando vai estar sendo postado esse vídeo, segunda-feira, né? Teremos mais jogos e eu vou tentar trazer para vocês, né, ainda amanhã, se possível, na terça de manhã, né, também falando sobre esses jogos de segunda-feira do Campeonato Paulista, tá bom? Virando o campeonato, vamos para o Rio Grande do Sul. A dupla Grenal jogou no sábado e o Grêmio simplesmente meteu 3-0 no Juventude, meus amigos. Os gols foram de PP,
Diego Souza e Luciano. Só que o curioso desse jogo foram simplesmente três pênaltis marcados. O Diego Souza e o Luciano fizeram os gols de pênalti para o time do Grêmio e o Alisson, que teve a sua oportunidade, simplesmente perdeu. Podia ter feito 4-0 aí, mas o goleiro do Juventude foi no cantinho certo ali, conseguiu fazer a defesa, evitando uma goleada maior para o time de Caxias, certo? E com esse resultado, o Grêmio está em primeiro lugar do grupo B com 3 pontos, porque essa é a primeira rodada do segundo turno do Campeonato Gaúcho, que foi vencido o primeiro turno pelo Caxias, que jogou contra o Internacional também na noite de sábado e empataria 1-1. Mas antes de falar do jogo, vamos falar da posição do Juventude, que ficou em sexto lugar do grupo A, porque pega-se os times da outra chave, ficou em sexto lugar com 0 pontos ganhos. No outro jogo da rodada, o Caxias, rival do Juventude, recebeu o Internacional, rival do Grêmio. Não é coincidência não, meu querido. Essas coisas têm marcação. Só que o time colorado abriu o placar com o Thiago Galhardo e o time do Caxias empatou com o Laércio. Isso, Laércio empatou o jogo para o time de Caxias, acabou ficando no 1-1. O jogo também não foi lá essas coisas, mas também não foi ruim. Aquele velho feijão com arroz, umas chances aqui, outras ali, e acabou no empate, né? Com o resultado, o Inter está em primeiro lugar do grupo A com 1 ponto e o Caxias é o segundo do B com 1 ponto. Primeira rodada é assim mesmo. Pulando, viajando para Minas Gerais, hoje, domingo, que eu estou gravando o vídeo, o Cruzeiro parece que está começando a ver aquela luz lá no fim do túnel, né? O que parecia indefinido, o futuro da Raposa, parece começar a ir de degrau a degrau se reconstruindo, né? O Cruzeiro trouxe recentemente o Marcelo Moreno, e que jogador, meu amigo. Marcelo Moreno é diferenciado demais, porque ele foi muito importante no jogo de hoje. Hoje foi a estreia dele, né, pelo Campeonato Mineiro, e ele deu uma assistência no primeiro gol, uma linda jogada ali. Só que, além das assistências, o Cruzeiro acionava muitas jogadas de ataque na infiltração dele por trás da marcação do time do Uberlândia. E isso fez com que o Cruzeiro tivesse muitas oportunidades, né? Ele foi muito ali pelo lado, na infiltração, por trás dos marcadores, e o Cruzeiro conseguiu fazer muitas jogadas assim, né? E acabou vencendo o jogo. Marcou seus gols com Pedro Bicalho e Arthur Henrique, e o Uberlândia fez o seu gol com o Juliano. Com o resultado, o Cruzeiro foi para a 4ª posição com 14 pontos e o Uberlândia ficou em 8º lugar com 7 pontos. Uma hora depois do jogo, o time do Atlético Mineiro enfrentou o time do Boa Esporte em Varginha, né? Mando de campo aí da equipe do Boa, e simplesmente ficou no 1-1 de novo, né? Esse jogo foi muito curioso porque o gol do Atlético Mineiro foi um gol contra, né? E até o Boa Esporte conseguir empatar o jogo, parecia que o Sport queria dar o jogo de bandeja pro Atlético Mineiro, porque quando o Atlético Mineiro vinha para as suas jogadas ofensivas, quase todos os lances dos defensores do Boa Esporte marcavam um gol contra, né? O jogo foi bem movimentado, o Vitor, goleiro do Atlético Mineiro, fez bastantes defesas, foi um jogo bem movimentado, bem intenso, né? O Boa Esporte procurou ganhar o jogo o tempo todo, o Atlético Mineiro também estava buscando ganhar o jogo o tempo todo, mas acabou sendo castigado com um gol de empate e quase também tomou a virada, né? O Galo, que demitiu o Dudamel, né, depois da eliminação do time do Afogados no meio de semana, demitiu, acha-se que
poderia melhorar, mas não foi muito bem assim não, né? Deu uma evoluída, mas eu não acredito que se o Rafael Dudamel tivesse continuado, esse padrão iria cair, porque ele não teve muito tempo para trabalhar, ele teve 10 jogos, né? Eu vou fazer até um vídeo a respeito sobre técnicos demitidos e ele vai estar incluído no assunto. Em breve eu vou estar lançando aqui para vocês, mas como não está mais, novo técnico virá, parece que já acertou com o Jorge Sampaoli, mas ficou no empate, né? E acabou na quinta colocação com 12 pontos e o time do Boa Esporte está em nono lugar com 6 pontos, a metade do ponto do time do Galo de Minas. No Baianão tivemos Bavi no Baianão, grande clássico do nosso futebol, não é? Só que tem uma curiosidade no Baianão. Tanto o time do Vitória, o mandante do jogo, quanto o time do Bahia não estão usando os seus titulares. O time do Bahia e o time do Vitória estão com uma equipe alternativa, né? Só mais ou menos aí de garotos, jogadores da base, reservas, né? E está usando o time principal para as competições principais de cada equipe. No caso do Vitória, a Copa do Nordeste, a Copa do Brasil. No caso do Bahia, a Copa do Nordeste, a Copa do Brasil, mas que já foi eliminado, e a Copa Sul-Americana, na qual conseguiu avançar para a segunda fase. Só que, vamos falar do jogo. O Vitória fez o seu gol com Heron e o Bahia fez o gol com Anderson Jesus e Arthur. Com o resultado, o Vitória está em segundo lugar com 11 pontos e o Bahia passou o time do Vitória, porque antes do jogo começar as duas equipes estavam empatadas com 11 pontos e com a vitória foi a 14 e assumiu a ponta da liderança do campeonato baiano. No campeonato goiano tivemos outro empate xoxo, 0-0, um clássico, Vila Nova e Goiás. Goiás, que vem aí numa fase não muito boa, foi eliminado, né, da Copa Sul-Americana no meio de semana pelo Sol de América, né? E a fase não tá muito boa lá não, pro Esmeraldino. 0-0 xoxo no clássico, Ney Franco ali já meio cambaleando, a corda pode ser cortada a qualquer momento, mas ainda assim o Goiás é o segundo colocado do grupo B com 13 pontos e o Vila Nova é o quinto colocado do A com 9 pontos. Virando mais um campeonato, no Pernambucano, no sábado, o Sport meteu simplesmente 4-0. Sabem quem? No time que eliminou o Atlético Mineiro na Copa do Brasil. O futebol tem as suas surpresas, meu amigo. Um time que elimina um gigante do Brasil, que é o Atlético Mineiro, 3 dias depois perde de goleada para um time local. O Sport é grande, mas não é maior do que o Atlético Mineiro em resumo de história e títulos. Mas mesmo assim tomou-lhe aquela senhora goleada de 4-0. Destaque para o Hernani Brocador, que marcou 2 vezes. Marquinhos e Ian fizeram os outros gols do Leão da Ilha, que colocou o Sport para a 5ª posição com 10 pontos. O Sport que está começando a reagir, né? Demitiu aí o Guto Ferreira, está tentando a sua evolução com o Daniel Paulista. E o Leão da Ilha simplesmente meteu os 4-0 no Afogados, que agora está na 6ª posição com... Desculpa, eu anotei aqui errado. Está com 9 pontos. Isso, Afogados está com 9 pontos, desculpa aí. É porque a minha colinha aqui estava meio rabiscada. Mas vamos lá. Hernani Brocador marcou 2 gols, é o artilheiro do time e o Sport aí está se reconstruindo com a chegada do Daniel Paulista, certo? No outro jogo da rodada, o Santa Cruz, o Santinha, recebeu no Arruda o Náutico em um clássico muito bom de se ver. As duas equipes buscaram o jogo o tempo todo, né? Só que o time do Santa Cruz venceu o jogo por 2-0, com os gols de Vitor Rangel,
que estava no Botafogo, né? E tinha jogado pelo CRB, se eu não me engano, na Série B do ano passado. E tá agora no time do Santa Cruz e abriu o placar. E o William Alves fechou o caixão. Santa Cruz 2, Náutico 0. Santa Cruz é o líder disparado com 19 pontos. Já o Náutico está na quarta posição com 11 pontos. No Campeonato Paranaense, a dupla Atletiba tiveram jogos distintos, meus amigos. O time de Curitiba, o Coritiba, empatou com o Toledo no sábado por 1-1, com o gol, sabe de quem? Rodolfo. Rodolfo fez o gol do time do Curitiba, esse mesmo, o zagueiro que estava no passado no time do Flamengo. Já o Toledo teve o seu gol marcado pelo Vieira de pênalti. Com o resultado, o Curitiba está em segundo lugar e o time do Toledo está em 11º lugar no Campeonato Paranaense. Já o Atlético venceu o Operário fora de casa por 3-1, com os gols de Jajá 2 vezes e Vinícius Mingatti. Já o time do Operário fez o seu gol com Juan Souza. Com o resultado, o Atlético Paranaense está em primeiro com 19 pontos e o Operário tem 16 pontos na quarta posição. O Paraná Clube, que é considerado o terceiro time de Curitiba, não está muito bem das pernas não, empatou com o Londrina 2-2. Renan Bressan e Fabrício fizeram os gols para o tricolor de Curitiba. Já o Londrina teve os seus gols marcados por Ruster e Danilo. Com o resultado, o Paraná está com 10 pontos na 9ª colocação e o time do Londrina tem 15 pontos na 5ª posição. Já pelo campeonato catarinense, infelizmente eu tenho que dizer, a Chapecoense está fazendo uma campanha muito desastrosa. Acreditem se quiser, mas a Chape está na lanterna do campeonato catarinense e jogou contra o seu rival Figueirense, né? O jogo foi em Florianópolis e foi aquele empate xoxo de 0-0 de novo. Mais um empate xoxo na rodada dos estaduais. E com o resultado, o Chapecoense está em 10º lugar só com 4 pontos, gente. A Chapecoense está numa fase terrível, né? O rebaixamento para a Série B está refletindo ainda no campeonato estadual e a situação é preocupante, né? Porque tem-se muitos times como exemplo de que subiram, fizeram sucesso por um tempo e quando começou a cair, foi parar no fundo do poço. A Portuguesa é uma delas, né? Você pega aí a Portuguesa, tá sem divisão há 5 anos, joga a Série B do Campeonato Paulista, tá numa crise financeira muito grande e a Chapecoense, eu espero que não, mas se continuar assim vai acabar indo pelo mesmo caminho. Já o Figueirense está bem, está em terceiro lugar com 11 pontos no Campeonato Catarinense. E o outro jogo da rodada foi o Criciúma, que perdeu em casa para o líder Brusque por 3-1. E com o resultado, o Criciúma está em sexto lugar com 9 pontos e o Brusque está na liderança com 16 pontos ganhos. E para encerrar, vamos falar do melhor time do Brasil, do Nordeste, do mundo, Fortaleza Esporte Clube. Meus amigos, que jogo maluco! O Fortaleza enfrentou o Barbalha no Presidente Vargas e ganhou por 4-2. Eu vou estar lançando um vídeo na terça-feira falando do jogo e eu vou dar um comentário rápido aqui sobre o jogo. O Barbalha abriu o placar, Fortaleza começou bem, aí o Barbalha no contra-ataque fez 1-0, o Fortaleza empatou, virou o jogo, continuando para cima. No começo do segundo tempo o Barbalha foi lá e empatou de novo. E o Fortaleza foi para cima, fez o terceiro, fez o quarto. Foi aquele jogo bom, o Fortaleza jogou como se os gols fossem sair naturalmente e saíram. O Barbalha tentou fazer uma graça, mas não conseguiu, né? E acabou perdendo o jogo 4-2, tá ótimo, né? Depois da eliminação, né? Era notório que o time não teria tanta intensidade agora, porque
gastou tudo que tinha de energia naquele jogo, foi poupado alguns jogadores como o Osvaldo, o Romarinho, né? O David foi poupado, mas entrou no segundo tempo, enfim. E acabou ganhando o jogo, que deu a segunda posição para o time do Fortaleza, né? Com 9 pontos. Né? O Fortaleza tem 3 jogos, 3 vitórias, 9 pontos e está em segundo lugar. Os gols do Fortaleza foram marcados pelo Wellington Paulista, Carlinhos, Tinga e Nenê Bonilha. Já o Barbalha teve o seu gol marcado pelo Guidio e Kleber. O Barbalha, que está em 8º lugar com 6 pontos, não está fazendo uma boa campanha, né? Parecidamente, mais ou menos, com a campanha do Ceará no ano, né? O Ceará que mais uma vez não venceu, não convenceu e está numa maré braba, meu querido. O time de Porangabuçu mais uma vez mostrou que não está pronto para a temporada e fez um jogo terrível. O time foi vaiado e simplesmente saiu com 0-0 no jogo contra o Guarani de Sobral, né? O Guarasol, como é apelidado, conseguiu segurar o empate e está na liderança do campeonato, porque já fez 5 jogos, mas tem 10 pontos. O Fortaleza vem em segundo com 9 pontos com 3. Então aí o Fortaleza que não jogou, né, pelo Campeonato Cearense por conta da Copa do Nordeste e da Copa Sul-Americana, mas está voltando nessa rodada e já está em segundo lugar com 2 jogos a menos do que o líder. Já o Ceará tem 8 pontos, está em terceiro lugar, mas também já jogou mais vezes que o Fortaleza. Então a coisa tá feia lá, né? Para quem pensava que o Ceará ia começar a reagir quando eliminou o Oeste na Copa do Brasil, mas não é assim que as coisas estão funcionando. E mais uma vez, eu volto a dizer, o problema não são só os técnicos, tá? O Argel Fux foi demitido, mas o Ceará continua na mesma e não sabe-se quando vai começar a reagir, né? Eu, vendo de fora, não consigo ver um bom futuro, né, para o time do Ceará se continuar jogando desse jeito, certo? Bom, galera, é isso, né? O vídeo aí chegou a 27 minutos, mas é porque eu não pude gravar no sábado, então eu tô fazendo um resumão para vocês aqui do que foi essa rodada do fim de semana. Eu espero que tenham gostado. Se inscreve, não, aqui ó, se inscreve aqui embaixo, dá um joinha aqui, coloca a sua opinião lá nos comentários, o que você quer falar aí a respeito do vídeo, dos jogos, algum comentário. Compartilha o vídeo nas suas redes sociais, tá? E em breve eu vou estar lançando aí o vídeo falando com mais detalhes sobre o jogo do Fortaleza pelo Campeonato Cearense, tá bom? Espero que tenham gostado, né? Fiquem com Deus, a gente se vê numa próxima. Até!